noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Que Deus, Ele continue falando aos nossos corações, como esteve falando desde antes do culto, durante o culto, e agora nesse momento, né, que é o momento onde a gente vai meditar na Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 10 ao 19. E depois Atos 22, do 12 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 10 ao 19. Aleluia. Deus é bom. Nenhuma arma de rancor prevalecerá contra nós, amém? Aleluia. Está ouvindo Saulo de Tarso? Essa passagem aqui vai citar aqui a testemunho de Ananias, homem usado por Deus para conduzir o apóstolo Paulo, o irmão Saulo, né, de Tarso, introduzi-lo à comunhão com os santos, amém? O título da mensagem dessa noite é Um Homem Chamado Ananias. Esse Ananias aqui é aquele que foi ao encontro de Paulo, depois que ele teve aquela maravilhosa visão do Senhor. Atos 9, do 10 ao 19, diz assim. Atos 9, do 10 ao 19. E Saulo, ele foi do 1 aqui, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, pois que este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, e enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Aleluia. Vai aí para o capítulo 22, versículo 12. Capítulo 22, verso 12 ao 16. E diz assim, enquanto os irmãos abrem, versículo 12. Capítulo 22, versículo 12. E certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Irmão Saulo, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Versículo 15.
porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite gostaria de falar algo a respeito da vida deste homem, um homem chamado Ananias. E com a história dele, ou com sua biografia, mesmo com estes dois textos que a gente leu nessa noite, apesar de serem pequenos, eu queria extrair deles algo ao nosso coração. Amém? O texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do 10, que nós lemos, declara, irmãos, a história da conversão, é parte da história da conversão daquele que viria a ser o maior dos apóstolos do Novo Testamento, o maior dos apóstolos de Cristo, que é Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso, irmãos? Nada mais, nada menos que um fariseu, um grande teólogo da lei de Moisés. Amém? Ele vai declarar isso. Saulo de Tarso foi aquele homem que foi instruído por um dos maiores professores da sua época, Gamaliel. Então, teologicamente falando, com relação à teologia mosaica, que é a de Moisés, ele era infinitamente superior a Ananias. Porém, irmãos, Deus ele usa quem ele quer. Amém? O texto declara que um homem chamado Ananias teve uma visão. E este homem, irmãos, não era assim como eu, um diácono, nem como um presbítero, um pastor, não. Ele era como os irmãos, um discípulo de Cristo. Porém, era um discípulo, irmãos, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Apesar de não ser nenhum teólogo fariseu, como o apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E agora Deus ele vai abater o apóstolo Paulo, vai abater Saulo de Tarso, ainda não era apóstolo, e vai usar um irmão comum para conduzir este homem e introduzi-lo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ananias, irmãos, ele era apenas um discípulo. Quero dizer para vocês, Deus ele não tem pessoas especiais para usar. Amém? Deus ele usa qualquer um que se dispõe a ser usado por ele. Não acho que Deus ele só vai falar através de um pastor, de um pregador, de um diácono. Não, irmãos. Deus quer usar é você que está aí. É você quando dobrar o seu joelho diante de uma cadeira dessa, perante o Senhor, no seu quarto, e Deus vai lhe guiar, vai lhe orientar e vai dizer o que Ele quer que você faça. E muitas vezes aqueles que estão aqui em cima não escutam, não aprendem essa direção de Deus. Mas você que está aí embaixo tem essa possibilidade, irmãos, de ouvir a voz do Senhor e ser usado por Ele. Deus não tem pessoas especiais para usar. E nessa noite eu quero dizer para cada um dos meus irmãos que Deus quer usar você para abençoar a sua família, para abençoar seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, onde você estiver. Deus ele quer falar com você e quer usar você para a glória de Deus. Aleluia. Atos 22, versículo 12, vai dizer que Ananias era um homem piedoso conforme a lei de Moisés. Conforme nós lemos aí. Ainda não havia o estabelecimento completo da doutrina de Cristo. Saulo, que vai ser Paulo, que é Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos e mestres cristãos, ainda estava aqui no processo de conversão. Então, a doutrina ainda não estava firme, desenvolvida, vamos dizer assim. Porque declara o texto que ele era piedoso, mas conforme a lei de Moisés. Está aqui em Atos 22, versículo 12. E o que é um homem piedoso? Um homem piedoso, irmãos, é um homem que teme a Deus. É um homem que respeita a Deus, que respeita a vontade de Deus,
que respeita e procura fazer aquilo que agrada a Deus. No mesmo capítulo, no mesmo versículo 22:12, vai dizer que ele era um homem que dava bom testemunho. Ou seja, as pessoas falavam de Ananias, irmãos, aquilo que era bom. Eles sabiam que Ananias era um servo de Deus, apesar de não ser um diácono, um pastor, um presbítero, mas ele tinha bom testemunho. Aí eu pergunto para você nessa noite, como está o teu testemunho diante das pessoas aí fora? Diante dos ímpios, na sua família? Onde você trabalha, onde você estuda? O que as pessoas têm falado sobre você? Por exemplo, no seu trabalho, você é aquele que só chega atrasado? Você é aquele que, durante o expediente, fica mais sentado sem fazer nada do que fazendo o que é a sua obrigação? Talvez porque é um funcionário público, ou porque o patrão não está vendo. Mas saiba de uma coisa, Deus está vendo. E o Senhor Jesus é Senhor, irmãos. O Senhor aqui da terra pode não estar vendo, não é? Mas Ele está. Cuidado com o seu testemunho. Tenha cuidado com aquilo que você tem feito. Por quê? Porque é a imagem que você vai causar diante das pessoas. E Ananias, irmãos, não foi escolhido por acaso. É verdade, ele era um simples discípulo, mas era piedoso. Ele respeitava as coisas de Deus, a palavra de Deus, procurava dar bom testemunho diante das pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, declara o seguinte a respeito de nós. Diz, vós sois o sal da terra, a luz, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus nos chamou, irmãos, para ser sal da terra. E sal faz o quê? Salga. Quando salga, o sal conserva, não é isso? O sal dá sabor. O sal causa sede nas pessoas. E nós, irmãos, temos essa função de quê? De conservar esse mundo da ira de Deus através da pregação do Evangelho, para que os pecadores se arrependam e se livrem dessa ira. Nós temos a função de conduzir as pessoas a essa sede de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de escutar os louvores a Deus. Escutei um testemunho do irmão Joaquim esses dias, falando de sua mãezinha, 92 anos, desculpa, 72 anos, que não queria saber dos crentes, né? Mas hoje estava lá, hoje não, nesses dias estava lá na casa dela, ouvindo louvores e declarando como esses louvores são lindos e maravilhosos. Aceitou Jesus, está vindo para a casa de Deus, está ouvindo louvor na sua casa. O que é isso, irmãos? Foi causado por quem? Por aquele que está lá e é o sal da terra. Joaquim e família, aqueles que são cristãos. Jesus, no capítulo 5, ele continua declarando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Aí ele diz, assim resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai, que está nos céus. Irmão, Jesus nos chamou para ser luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. A cada dia que se passa, irmãos, a gente está vendo as trevas aumentarem. E somente a igreja pode resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. E essa missão é minha e sua. Então tenha cuidado com o seu testemunho. Amém? Tenha cuidado, as pessoas precisam ver a glória de Deus em você. E como diz aqui o texto de Mateus 5, ver as boas obras e glorificar a Deus e não a nós. Amém? Então tenha cuidado. É maravilhoso porque Ananias, irmãos, ele era de fato semelhante a nós. Observa aqui o versículo 13 do capítulo 9 de Atos. Quando Jesus manda Ananias ir conversar com Saulo de Tarso, ele vai questionar o Senhor. Atos 9, versículo 13 diz assim, E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
ele começa a questionar. Ele começa a dizer: Senhor, tem certeza que é ele mesmo? Por quê, irmãos? Que Ananias é como nós, tem suas fraquezas, seus temores. Afinal de contas, Ananias não estava lidando com qualquer homem, não. Olha aqui o versículo 1 do capítulo 9 de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo, irmãos, nesse momento aqui, estava como uma besta fera, um lobo feroz, bufando, querendo o quê? Destruir os discípulos de Jesus. Essa era a sede de Paulo. Ele era um fanático religioso. Ele não se contentou ficar só em Jerusalém e acabar com a igreja lá. Ele estava lá na ocasião do apedrejamento de Estevão, como a gente sabe. E por causa desse apedrejamento, os cristãos fugiram para todos os lados. Paulo ficou sabendo que tinha muito cristão em Damasco. E ele estava como uma besta, furiosa, bufando, querendo pegar esses crentes, amarrar, trazer para serem julgados e condenados, como fizeram com Estevão, irmão. Então, diante dessa situação, desse perigo, Ananias questiona. Jesus, eu ouvi de muitos a respeito desse aí. O homem é perigoso. O senhor tem certeza que eu tenho que ir lá conversar com ele mesmo? É esse aí mesmo, Jesus? Saulo de Tarso. E Jesus dá até o endereço de onde é que ele estava. E diz: é esse aí mesmo, Ananias. Vai, porque esse daí é vaso escolhido. Irmãos, nós temos temores, medos, timidez, várias coisas, mágoas. Nos magoamos. Porém, irmãos, nós não podemos deixar estas coisas atrapalharem a obra de Deus em nossas vidas. Quem está falando aqui com Ananias é Jesus. Amém? É a voz do Senhor. Jesus aparece para Ananias numa visão e fala. E quando Deus fala, irmãos, a fé vem ao coração. Quando Deus fala, a gente estremece, a gente sabe que é Jesus. E aí o que é que você faz? O que é que Ananias fez e eu devo fazer? Obedecer. Ananias se encheu de coragem. Aleluia. Ele se encheu de coragem, irmãos. E ainda que isso pudesse custar a vida dele, ele foi. Amém? Olha o versículo 17 do capítulo 9. E Ananias foi ao encontro de Saulo de Tarso, aquele lobo devorador de ovelhas e as ovelhas de Jesus. Mas é tremendo que Jesus vai usar Ananias. Aleluia. E depois Barnabé. Para quê? Para transformar um lobo devorador de ovelhas em um pastor. Já pensou? A Bíblia fala dos lobos, não é isso? Em pele de cordeiro. Agora Jesus vai pegar, vai abater esse Saulo de Tarso. Ele vai se tornar um apóstolo e um pastor. Um homem disposto a morrer pelas ovelhas, irmãos, que ele anteriormente queria matar. Irmãos, nós não sabemos quantas coisas maravilhosas Deus, ele pode e quer fazer através de nossas vidas. Então não temas. Deus está mandando você pregar num lugar perigoso, vai. É lá no seu trabalho, na sua escola, na família, onde você acha que não dá, que vão escarnecer. Não temas, irmãos. Amém? Não temas, mas faça a vontade de Deus. Está com medo? Eu também sinto medo. Lutas interiores. O que a gente faz? Fala para Jesus. Não foi isso que Ananias fez? Conta para Jesus e Jesus vai falar, irmãos. Aí vai vir a fé. E aí, irmãos, a gente vai lá e faz mesmo em nome do Senhor. Amém? Confiando na soberania de Cristo. Que Ele tem o controle de tudo. Que se Ele mandou, Ele é poderoso para sustentar. E se Ele não sustentar, a gente morrer, como aconteceu com Estevão, Ele vai estar lá no céu de pé, nos aguardando, na sua glória. Aleluia. Então Ananias tinha esse temor, porém venceu corajosamente pela fé. O que é que vence o mundo, irmãos? Como o pastor Alisson leu aqui, palavra inicial, é a nossa fé. Quando Deus fala, irmãos, a fé vem. Então faça aquilo que Deus tem falado no seu coração, em nome
do Senhor. Aleluia. Jesus ele vai declarar. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, ele diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Preste atenção, ó. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é feliz quem sofre perseguição. Ele continua dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí ele diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, foi com os profetas, foi com Jesus, e com a gente não vai ser diferente. Porém, é tremendo aqui quando ele nos coloca na mesma posição do profeta Isaías, do profeta Elias. Ele está dizendo aqui, ó, do jeito que perseguiram eles, exultem, porque assim aconteceu com eles. Ou seja, isso é uma confirmação de que a mensagem que a gente está levando é a de Cristo. Por quê? Porque o mundo vai se opor, aleluia, e vai perseguir, irmãos. Ele diz: se alegre. Como vou me alegrar na perseguição, irmãos? Pela fé, amém? Crendo que existe algo maior e superior ao nosso respeito. Outra característica de Ananias, irmãos, é que era um homem capacitado espiritualmente. Repare aí, é um homem capacitado espiritualmente. Quando Deus ele nos chama para fazer uma obra, ele nos dá, vamos dizer assim, a bagagem espiritual. Ananias era cheio de dons espirituais, irmãos. Um irmão que nem vocês, como eu falei. Mas quando se ajoelhava, Jesus começava a revelar e falar a sua vontade. Olha aí, aqui no capítulo 9 mesmo, versículo 10, diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Era um homem que tinha visões, visões celestiais. E aí o que Jesus revela? Olha aí, você já pensou uma revelação dessa? Jesus dá o endereço do apóstolo de Saulo de Tarso, está na rua chamada direita, casa tal, de Judas. Diz o nome do dono da casa, irmãos. É uma revelação tremenda. Jesus diz: Paulo, ele está lá, ainda teve uma visão que tu ia chegar lá e orar por ele para ele ser curado. E ele ainda diz mais, Jesus vai dizer aqui, vai, Ananias, porque ele está orando agora. Nesse minuto ele está em oração. Sabe o que é isso aí, irmão? São dons de revelação. Deus mostrando o que a pessoa estava fazendo na hora. Lembra de Eliseu? E quando os exércitos inimigos vinham atacar, Deus revelava a ele, vinha por um lado, Deus mandava ir por outro. Vinha pelo outro lado, Deus orientava ele para ir na outra direção. É desse jeito, irmão. Amém? Nós estamos estudando nesse tempo a respeito do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, irmãos, que dá os dons. Dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. É o Espírito Santo que está distribuindo no nosso meio esses talentos, estes dons. E aí, irmãos, entra nessa onda quem quer, quem busca. Então busque, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, né? Busque os dons espirituais. Paulo vai dizer: visto que vocês desejam dons espirituais, procurem abundar neles para a edificação da igreja. É a abundância de dons espirituais que Deus quer dar, de todas as formas. Mas aí, muitas vezes, nós não conhecemos nem quais são os dons que existem, né? Pois é, estamos precisando ler mais a palavra de Deus. Tem aí a escola dominical para você se capacitar. É só sobre o Espírito Santo agora, irmão. É algo tremendo e maravilhoso. Aleluia. E Ananias era assim. Era um crente, a gente pode dizer hoje, né, que não perdia a escola dominical, até que existia lá na época. Por quê? Porque ele tinha esses dons, ele tinha esse conhecimento. Certo? Ele tinha um conhecimento suficiente da palavra de Deus, irmãos, para quê? Para instruir Paulo.
Ele vai instruir o apóstolo Paulo, certo? O teólogo, grande teólogo mosaico e o crente. Um maioral e o irmão. Não era pastor, não era presbítero, não era diácono, não era nada. Mas Deus, irmãos, Ele usa os pequenos para humilhar os altivos. Amém? Deus usa os pequenos. E aí o grande Saulo de Tarso, fariseu, que foi lá em Damasco, ia ainda para Damasco atrás de prender Ananias, saiu de lá do caminho, carregado pela mão, cego. Cego. É aquele que ia prender, desejando manietar, amarrar pelas mãos os discípulos do Senhor. Agora tinha que alguém pegar na mão dele, para ele não tropeçar, cair. Por quê? Porque estava cego. O que era isso? Era Deus abatendo, irmão. Amém? Deus abatendo. E Ananias tinha condições de chegar para Paulo, falar sobre o batismo. Ele disse: se batiza, Paulo. Está esperando o quê? Invoca o nome do Senhor. Ele tinha condições de falar no nome de Jesus, que implica em falar sobre a salvação. Por quê, irmãos? Porque ele aprendeu isso. Ele sabia esse respeito. Ele fala a instrução que Jesus deu, que Jesus tinha escolhido ele. Vai falar da predestinação, que Jesus tinha escolhido Paulo antes da fundação do mundo. E essas coisas a gente nem sabe, essa doutrina da predestinação, a escatologia, essa palavra bonita, né? Nem sabemos muitas vezes que existem, irmãos. Mas Ananias era um homem capacitado na palavra de Deus. Para quê? Para nesse momento aqui, conduzir Paulo para dentro da igreja, da congregação, irmão. Porque a gente sabe, citei aqui, o homem era perigoso. E não era todo mundo que ia acreditar nele, não, como não acreditaram. Teve depois que viu um outro apóstolo, Barnabé, mais importante, para ficar do lado de Paulo até que os outros irmãos aceitassem. Mas começou aqui, ó, com Ananias. Aleluia. Irmãos, Colossenses 3,16 diz, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. O que isso significa, irmão? Significa você conhecer as doutrinas da Bíblia e aplicar na sua vida, no dia a dia. Não é com pobreza, não é no contra-gotas, mas ele diz aqui, habite ricamente, abundantemente. E aí nós perdemos a escola dominical, muitas vezes o culto de quinta-feira, aquela instrução especial, né, que Deus coloca no coração do pastor para trazer para a igreja. E como é que a palavra de Deus vai habitar ricamente em nós, irmãos? Não vai, certo? Não vai. Mas esse discípulo aqui era um simples discípulo, mas era cheio do conhecimento da palavra de Deus. E maravilhosamente aqui ele também era cheio do amor de Deus, irmão. Por quê? Porque agora Ananias, irmãos, quando ele se refere aqui no versículo 13, Atos 9:13, a respeito do apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, leia aí comigo, Atos 9:13, respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Fala como um terceiro, né? Desse homem aí, Senhor, já ouvi muito, que o homem é mau, o homem é ruim. Mas, irmãos, quando o Ananias está com a fé no coração, tirou o medo ali, corajosamente vai falar com Paulo, olha que tremendo, versículo 17, ó. Atos 9:17, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Não sabe o que é isso aí? Você chamar o teu perseguidor, você chamar aquele que foi lá para Damasco para te prender, de irmão? Irmão Saulo. Sabe por que Ananias chamou aqui a Saulo de irmão? Porque quem é de Deus, irmãos, não faz justiça com as próprias mãos. Amém? Quem é de Deus, quem é um discípulo de Jesus, não se vinga. Quem é um discípulo de Jesus ama até os inimigos. Saulo de Tarso foi aquele que estava lá diante de Estevão, aprovando aquela situação ali, enquanto o servo do Senhor Estevão estava sendo apedrejado e morto. Mas Ananias fez o quê, irmãos? Perdoou, chamou de irmão,
E aí, como é que está o teu coração, o amor a Deus e o amor ao próximo? Irmãos, nós temos medos, nos magoamos. Ananias aqui, ó, tinha tudo para pegar o Saulo de Tarso, levar para os outros irmãos lá e apedrejarem ele. Ou não? Tinha sim, o homem estava cego, estava indefeso, morrendo de medo. Mas aí chega um servo de Deus e diz: irmão Saulo, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus não tem caso perdido, não. Não tem caso perdido. Por que que Deus tolera, irmãos, o pecado das pessoas? Saulo poderia ter sido morto, fulminado por Jesus, quando Estevão estava ali morrendo. A Bíblia diz que Jesus estava de pé, pronto para agir ali, exterminar, fazer alguma coisa, enquanto Estevão morria. Mas olha a oração de Estevão: Senhor, não atribua a eles esse pecado de terem me matado. E aqui Ananias chega lá, irmãos, e diz: irmão Saulo, você agora é meu irmão. Irmãos, não tem caso perdido, irmãos, para Deus. E não tenha também para você. As pessoas vão nos magoar aqui nesse mundo, da família ou fora da família. O patrão vai te magoar. Você que é patrão, o seu empregado pode também te magoar, te roubar. Mas o que tem que prevalecer, irmãos, no nosso meio é o amor. Amém? Pastor Alisson, na leitura dele, também falou sobre isso. E quem ama é de Deus. Então, irmãos, o perdão. Jesus falou: Ananias, vai lá, Ananias. Fala com ele, Ananias. Perdoa ele, ele é um vaso escolhido. É por isso que Deus tolera muitas vezes o pecado do homem. Porque Deus sabe que aquela pessoa ali tem uma possibilidade, muitas vezes, do arrependimento. Mas aí, quando a gente sofre a injustiça, o nosso desejo é que a pessoa também sofra, pague, não é isso? Essa é a nossa vontade. Mas Jesus, irmãos, não foi para condenar o mundo, não, veio para salvar. Se era para condenar, ele nem tinha vindo, deixar do jeito que está. Ele falou: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Então, a vinda de Jesus não foi para eu e você orar por aquela pessoa que nos maltrata e dizer: mata ela, Jesus. Manda ela para o inferno, Jesus. Não. Jesus veio para salvar ela. Certo? E aqui Jesus está dizendo: Ananias, vai lá no teu perseguidor, vai lá naquele que foi lá em Damasco, que era a cidade de Ananias, foi lá para te prender, te levar para morrer, e diz a ele o meu plano. Chama ele lá de irmão e ama aquele homem. Então, meu irmão e minha irmã, analise o seu coração nesse momento. Você tem amado o teu próximo, o teu inimigo? Não é nem aqueles que te amam, mas são os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, nos perseguem, tem orado por eles. Essa é a vontade de Deus, irmãos. O texto sagrado, em 1 Coríntios 13, 1 e 2 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, em outras línguas, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, sem sentido. Já viu uma panela, um copo de metal caindo no chão? Bem, né? É sem sentido. Um som que não tem sentido. A minha oração, o meu louvor, minhas palavras em outras línguas, declaradas ao ar, irmãos, vão ser sem sentido se não tiver o amor de Deus no coração. Aqui diz, e ainda que tivesse o dom de profecia, 1 Coríntios 13, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nada seria, irmão. Temos que perdoar. E quando as pessoas nos magoam, irmãos, como é que eu consigo perdoar, irmão Fabiano? Quando sou magoado, fazendo que nem Ananias, entra na presença de Deus, conta lá. Ele estava com medo, né? Magoado também com Saulo, que matou o seu querido amigo, o diácono Estevão. Mas ele falou com Jesus, e Jesus, vai lá, Ananias, esse aí vai ser teu irmão. Vai lá que agora ele vai aprender a sofrer por amor de mim. E veio a fé, irmão. E é pela fé que a gente perdoa. E é pela fé, irmãos, que a gente vence as situações difíceis dessa vida. Em nome do Senhor.
Amém? Então ame as pessoas que estão ao teu redor. Está magoado, está doendo, desde coisas simples ou fortes, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, uma mãe, o vizinho, o patrão, contra o empregado. Perdoe em nome de Jesus, pela fé. Está doendo? Vai falar com Jesus, que a fé vai vir. Amém? A fé vai vir, irmãos. E a gente vence as dores pela fé. Jó venceu pela fé. Amém? E nós vamos vencer este mundo como? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Aleluia. Então creia. Isso aqui veio tudo de um simples discípulo. Não era um grande pregador, um grande pastor. Não, era o crente, vamos dizer assim, ó. Era o crente normal. É que eu posso falar assim, né? Era que nem vocês que estão aí embaixo. Não era como um diácono, um pastor, não. Ai do diácono e do pastor, se ele não for também desse jeito. Mas é para todos nós, irmão. Em nome do Senhor. Então fique com essa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração, para transmitir para a igreja em nome de Jesus. Amém? E é isso, aplauda ao Senhor.